Sua vida muda completamente quando você para de resistir ao fluxo natural, mas a verdade brutal é que você vive em tensão constante porque tenta controlar o que o Tao já está conduzindo perfeitamente, e essa resistência silenciosa está drenando sua energia, sua paz e sua clareza todos os dias sem que você perceba, exatamente como Lao Tse revelou ao mostrar que o sofrimento nasce quando você se separa do fluxo natural da existência. E existe um mecanismo real dentro do Tao que dissolve essa luta interna e faz tudo começar a fluir novamente. E ao atravessar as 95 lições que você está prestes a ouvir, você vai entender por que sua vida travou e como finalmente permitir que tudo flua. Lição 1. Você está exausto porque tenta forçar a vida a obedecer sua mente, e essa guerra invisível está drenando sua paz todos os dias. Lao Tse revela que o Tao nunca força, e ainda assim tudo acontece perfeitamente. Quando você para de empurrar, a vida começa a se mover com você. Sua relação com a vida muda porque você deixa de lutar e começa a fluir. Lição 2. Você acredita que controlar tudo vai te proteger, mas esse controle é exatamente o que te mantém em tensão constante. O Tao ensina o princípio do Wu Wei, agir sem forçar, agir sem violência interna. Quando você abandona o controle obsessivo, sua energia retorna ao equilíbrio. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em estado de defesa. Lição 3. Você sente urgência constante, como se sempre estivesse atrasado para sua própria vida. Lao Tse mostra que a natureza nunca se apressa, e ainda assim nada fica inacabado. Quando você desacelera internamente, sua clareza retorna. Sua relação com a vida muda porque você volta a viver no tempo real. Lição 4. Você resiste ao que está acontecendo porque acredita que deveria ser diferente. Essa resistência cria sofrimento silencioso dentro de você. O Tao se move como a água, que nunca luta, mas sempre encontra o caminho. Sua relação com a vida muda porque você deixa de quebrar a si mesmo contra a realidade. Lição 5. Você tenta ser rígido para se proteger, mas essa rigidez está te tornando frágil. Lao Tse revela que tudo que é rígido quebra, e tudo que é flexível permanece. Quando você se torna flexível, você se torna impossível de destruir. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em tensão constante. Lição 6. Você tenta provar seu valor o tempo todo, como se precisasse justificar sua existência. Mas o Tao não prova nada, e ainda assim sustenta tudo. Quando você abandona essa necessidade, algo dentro de você se estabiliza. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em busca de validação. Lição 7. Você teme o vazio, teme o silêncio, teme não ter controle. Lao Tse ensina que é o vazio que permite que tudo exista e funcione. Quando você aceita o vazio, você acessa sua fonte de poder. Sua relação com a vida muda porque você deixa de temer o desconhecido. Lição 8. Você se apega às coisas porque acredita que elas são sua segurança, mas o Tao revela que tudo está em movimento constante. Quando você solta, você deixa de viver com medo de perder. Sua relação com a vida muda porque você descobre uma estabilidade mais profunda. Lição 9. Você tenta resolver tudo com a mente, mas a mente é limitada e instável. O Tao opera além do pensamento, além do esforço mental. Quando você para de depender da mente para tudo, uma inteligência mais profunda emerge. Sua relação com a vida muda porque você passa a confiar no fluxo natural. Lição 10. Você acredita que precisa vencer a vida, dominar a vida, controlar a vida. Lao Tse revela que a vida não pode ser dominada, apenas acompanhada. Quando você para de lutar contra a vida, ela começa a te sustentar. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em guerra e entra em harmonia. Lição 11. Você tenta preencher cada vazio com ação, distração e ruído porque o silêncio te confronta com algo que você evita. Lao Tse
ensina que é no silêncio que o Tao se revela, não no excesso de movimento. Quando você para de fugir do silêncio, você começa a ouvir a vida novamente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em fuga constante. Lição 12. Você busca estímulos o tempo todo porque acredita que intensidade é igual a estar vivo. Mas Lao Tse revela que o excesso de estímulo enfraquece o espírito e confunde a mente. Quando você reduz o excesso, sua percepção se torna clara e precisa. Sua relação com a vida muda porque você passa a ver sem distorção. Lição 13. Você vive com medo de perder, medo de falhar, medo de não ter controle. O Tao ensina que o medo nasce do apego à identidade que você construiu. Quando você solta essa identidade rígida, o medo começa a desaparecer. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em constante contração. Lição 14. Você tenta entender tudo com os olhos e com a mente, mas o Tao não pode ser capturado dessa forma. Lao Tse revela que o Tao é sentido, não possuído. Quando você para de tentar capturar a vida, você começa a experimentar a vida diretamente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em abstração. Lição 15. Você se tornou artificial sem perceber, vivendo de acordo com pressões externas invisíveis. Lao Tse descreve o sábio como alguém simples, silencioso e profundamente conectado ao real. Quando você abandona o artificial, sua energia se reorganiza naturalmente. Sua relação com a vida muda porque você retorna ao que é autêntico. Lição 16. Você teme perder o controle porque acredita que o controle é sua única segurança. O Tao revela que tudo retorna naturalmente, à sua origem sem esforço. Quando você observa esse retorno, sua ansiedade começa a dissolver. Sua relação com a vida muda porque você passa a confiar no processo natural. Lição 17. Você acredita que precisa interferir em tudo para que as coisas funcionem. Lao Tse revela que o verdadeiro poder não interfere, mas permite. Quando você para de interferir obsessivamente, a ordem natural emerge. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em tensão constante. Lição 18. Você tenta impor ordem pela força, mas isso cria resistência invisível. O Tao ensina que a ordem real surge espontaneamente quando não há coerção. Quando você abandona a força, você entra em harmonia com o que já é. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em conflito. Lição 19. Você acumulou camadas de condicionamento que te afastaram de sua natureza original. Lao Tse ensina o retorno à simplicidade, ao estado natural do ser. Quando você remove o excesso, sua essência emerge novamente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver como uma construção artificial. Lição 20. Você vive preso em preocupações porque acredita que precisa seguir o fluxo coletivo inconsciente. Mas Lao Tse revela que o sábio permanece centrado no Tao, não na confusão externa. Quando você retorna ao seu centro, o caos externo perde o poder sobre você. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver perdido. Lição 21. Você tenta compreender a vida como um objeto fixo, mas o Tao é um processo vivo. Quando você para de tentar fixar o que é fluido, você entra em sintonia com o real. Lao Tse revela que o Tao sustenta tudo sem nunca se tornar rígido. Sua relação com a vida muda porque você começa a viver em movimento consciente. Lição 22. Você tenta se afirmar constantemente, mas isso cria fragmentação interna. Lao Tse ensina que aquele que não se afirma permanece inteiro. Quando você abandona a necessidade de se impor, você se torna estável. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em fragmentação. Lição 23. Você fala demais, age demais, interfere demais, e isso te esgota. O Tao ensina que o natural não precisa de excesso. Quando você reduz o desnecessário, sua energia retorna. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em desperdício energético. Lição 24. Você tenta se elevar artificialmente,
mas isso cria instabilidade. Lao Tse revela que aquilo que se eleva pela força não permanece. Quando você abandona a artificialidade, sua base se fortalece. Sua relação com a vida muda porque você se torna naturalmente estável. Lição 25. Você esqueceu que existe algo maior que sua mente conduzindo tudo silenciosamente. Lao Tse chama isso de Tao, a origem invisível de tudo. Quando você reconhece isso, o peso do controle desaparece. Sua relação com a vida muda porque você deixa de carregar o que nunca foi seu para carregar. Lição 26. Você vive em constante instabilidade porque sua mente está sempre correndo atrás de algo. Lao Tse ensina que aquele que permanece enraizado em si mesmo não é arrastado pelo caos. Quando você retorna ao seu centro, o movimento externo perde o poder de te desestabilizar. Sua relação com a vida muda porque você se torna internamente imóvel, mesmo quando tudo se move. Lição 27. Você acredita que precisa corrigir tudo ao seu redor, mas essa compulsão nasce da sua própria desordem interna. O Tao revela que quando você está em harmonia, suas ações se tornam naturalmente precisas. Quando você se alinha internamente, o externo começa a refletir essa ordem. Sua relação com a vida muda porque você deixa de reagir e começa a agir com clareza. Lição 28. Você tenta parecer forte o tempo todo, escondendo sua vulnerabilidade. Lao Tse ensina que aquele que aceita sua suavidade acessa o verdadeiro poder. Quando você abandona a armadura, você deixa de desperdiçar energia se defendendo. Sua relação com a vida muda porque você se torna inteiro novamente. Lição 29. Você tenta possuir e controlar a vida como se ela fosse um objeto. Lao Tse revela que a vida não pode ser possuída sem ser destruída. Quando você para de tentar controlar tudo, a vida começa a se revelar naturalmente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de interferir no fluxo natural. Lição 30. Você acredita que a força resolve tudo, mas a força cria resistência invisível. O Tao ensina que aquilo que é forçado perde sua harmonia. Quando você abandona a força, você entra em sintonia com o movimento natural. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em confronto constante. Lição 31. Você vive em estado de defesa, como se o mundo fosse um inimigo constante. Lao Tse revela que essa postura cria separação e sofrimento. Quando você abandona a guerra interna, sua energia retorna ao equilíbrio. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em conflito invisível. Lição 32. Você busca complexidade porque acredita que o valor está no complicado. Mas o Tao é simples, direto e silencioso. Quando você retorna à simplicidade, sua mente se torna clara novamente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver perdido em confusão. Lição 33. Você tenta conhecer o mundo inteiro, mas não conhece a si mesmo. Lao Tse ensina que conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Quando você se observa profundamente, você acessa uma clareza que nunca depende do externo. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em ignorância interna. Lição 34. Você acredita que está separado da vida, isolado dentro de si mesmo. Mas o Tao flui através de tudo, inclusive você. Quando você percebe isso, a sensação de separação desaparece. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em isolamento. Lição 35. Você persegue constantemente algo que acredita que vai te completar. Lao Tse revela que essa busca constante é o que mantém você incompleto. Quando você para de perseguir, você percebe que já está dentro do fluxo. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em carência. Lição 36. Você tenta fortalecer o que é artificial dentro de você e ignora o que é essencial. O Tao ensina que tudo segue ciclos naturais de expansão e retorno. Quando você respeita esses ciclos, sua energia deixa de ser desperdiçada.
Sua relação com a vida muda porque você começa a viver em harmonia com o movimento natural. Lição 37. Você acredita que precisa fazer mais, agir mais, controlar mais. Lao Tse revela que o Tao realiza tudo sem esforço forçado. Quando você para de interferir compulsivamente, a ordem emerge. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em esforço constante. Lição 38. Você perdeu contato com sua natureza original e vive através de padrões condicionados. O Tao ensina que sua essência nunca foi perdida, apenas encoberta. Quando você remove o excesso, sua essência emerge novamente. Sua relação com a vida muda porque você retorna ao que é real. Lição 39. Você tenta se sustentar sozinho, carregando um peso que nunca deveria ser seu. Lao Tse revela que tudo é sustentado pelo Tao, não pelo esforço individual. Quando você confia nisso, o peso interno começa a desaparecer. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em sobrecarga constante. Lição 40. Você acredita que sempre precisa avançar, mas o Tao ensina o poder do retorno. O retorno é o movimento natural de tudo que existe. Quando você aceita o retorno, você deixa de resistir aos ciclos da vida. Sua relação com a vida muda porque você começa a viver em equilíbrio com esses ciclos. Lição 41. Você duvida do que é simples porque sua mente foi treinada a confiar apenas no complexo. Lao Tse revela que o Tao parece invisível, parece distante, mas é o que sustenta tudo silenciosamente. Quando você para de buscar complexidade, você começa a perceber o que sempre esteve presente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de ignorar o essencial. Lição 42. Você acredita que está separado do todo, vivendo isolado dentro de sua própria identidade. O Tao ensina que tudo emerge da mesma origem e retorna à mesma fonte. Quando você percebe isso, a sensação de separação começa a dissolver. Sua relação com a vida muda porque você deixa de se sentir desconectado da existência. Lição 43. Você tenta vencer a vida com força, mas Lao Tse revela que o suave vence o rígido, o invisível atravessa o sólido. Quando você abandona a brutalidade interna, você acessa um poder que não gera resistência. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em confronto com o que é maior que você. Lição 44. Você sacrifica sua paz tentando preservar coisas que são temporárias. O Tao ensina que se apegar ao que é instável cria sofrimento inevitável. Quando você para de se apegar, sua estabilidade interna retorna. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver com medo de perder. Lição 45. Você acredita que precisa estar sempre cheio, sempre completo, sempre seguro. Lao Tse revela que aquilo que parece vazio contém um poder infinito. Quando você aceita o vazio, você acessa uma fonte inesgotável. Sua relação com a vida muda porque você deixa de depender de preenchimentos artificiais. Lição 46. Você vive em constante desejo, sempre buscando algo que acredita que vai te completar. O Tao ensina que o excesso de desejo cria inquietação contínua. Quando você reduz o desejo, a paz começa a emergir naturalmente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em agitação constante. Lição 47. Você acredita que precisa ir longe para encontrar respostas, mas Lao Tse revela que tudo pode ser conhecido dentro de você. Quando você para de fugir para fora, sua clareza começa a emergir. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em busca constante. Lição 48. Você acredita que precisa acumular mais conhecimento para se tornar completo. O Tao ensina que o caminho real é remover, não acumular. Quando você abandona o excesso, sua essência emerge. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver sobrecarregado. Lição 49. Você construiu uma identidade rígida e vive defendendo essa construção. Lao Tse revela que o sábio não se fixa em uma identidade, ele permanece aberto.
Quando você abandona a rigidez, sua liberdade retorna. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver aprisionado em si mesmo. Lição 50. Você vive com medo da perda, medo do fim, medo da mudança. O Tao ensina que a vida e a morte são movimentos do mesmo fluxo. Quando você aceita isso, o medo começa a perder sua força. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em constante ameaça. Lição 51. Você acredita que precisa controlar sua existência para sobreviver. Lao Tse revela que o Tao sustenta tudo sem exigir controle. Quando você confia nisso, sua tensão interna começa a dissolver. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em constante vigilância. Lição 52. Você perdeu contato com sua origem e vive desconectado de sua própria essência. O Tao ensina que retornar à origem é retornar à estabilidade. Quando você retorna, sua energia se reorganiza naturalmente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em fragmentação. Lição 53. Você tenta seguir caminhos artificiais porque esqueceu o caminho natural. Lao Tse revela que o Tao é simples, mas o ego busca o desvio. Quando você abandona o artificial, o caminho se revela. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver perdido. Lição 54. Você acredita que sua estabilidade depende de fatores externos. O Tao ensina que a verdadeira estabilidade nasce internamente. Quando você se enraiza no Tao, nada externo pode te destruir. Sua relação com a vida muda porque você deixa de depender do instável. Lição 55. Você perdeu sua vitalidade porque vive em constante tensão interna. Lao Tse revela que aquele que vive em harmonia com o Tao preserva sua energia vital. Quando você retorna ao fluxo, sua vitalidade retorna com você. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em desgaste constante. Lição 56. Você fala demais, explica demais, tenta nomear tudo, como se isso te desse controle sobre a vida. Lao Tse revela que aquele que realmente sabe não precisa falar, porque está em harmonia direta com o Tao. Quando você reduz o ruído interno e externo, sua percepção se torna precisa. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em confusão mental constante. Lição 57. Você tenta organizar sua vida pela força, impondo disciplina baseada em medo e tensão. O Tao ensina que a ordem real emerge naturalmente quando você para de interferir obsessivamente. Quando você abandona o excesso de controle, sua vida começa a se organizar sozinha. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em resistência constante. Lição 58. Você acredita que precisa estar sempre no controle para evitar o caos. Lao Tse revela que o controle excessivo cria o próprio caos que você teme. Quando você solta o excesso de controle, o equilíbrio começa a emergir naturalmente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em constante vigilância. Lição 59. Você desperdiça sua energia tentando forçar resultados que ainda não estão maduros. O Tao ensina que tudo tem um tempo natural de desenvolvimento. Quando você respeita esse tempo, sua energia deixa de ser desperdiçada. Sua relação com a vida muda porque você começa a viver em sincronia com o tempo real. Lição 60. Você interfere demais nos processos naturais, movido pela ansiedade de ver resultados imediatos. Lao Tse revela que interferir demais destrói a harmonia natural. Quando você aprende a não interferir, o fluxo começa a agir por você. Sua relação com a vida muda porque você deixa de sabotar o movimento natural. Lição 61. Você tenta se impor para não se sentir vulnerável, mas isso cria separação e resistência. O Tao ensina que aquilo que é receptivo possui o verdadeiro poder. Quando você se torna receptivo, você se torna impossível de quebrar. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em constante defesa. Lição 62. Você acredita que cometeu erros irreversíveis e carrega isso como um peso interno. Lao Tse
revela que o Tao nunca rejeita nada. Ele sempre permite retorno e realinhamento. Quando você retorna ao fluxo, o passado perde sua força. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver preso ao que já passou. Lição 63. Você tenta resolver tudo com esforço extremo, acreditando que isso é necessário. O Tao ensina que o grande é realizado através do pequeno, sem violência. Quando você começa a agir em harmonia com o fluxo, tudo se torna possível. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em esforço constante. Lição 64. Você ignora os pequenos sinais e só percebe quando tudo já está em colapso. Lao Tse revela que tudo começa sutil, quase invisível. Quando você aprende a perceber o sutil, você se alinha antes do caos surgir. Sua relação com a vida muda porque você passa a viver em consciência profunda. Lição 65. Você vive tentando dominar a vida com a mente, mas o Tao está além do controle mental. Lao Tse revela que a verdadeira harmonia surge quando você abandona a necessidade de dominar. Quando você solta o controle, o fluxo assume naturalmente. Sua relação com a vida muda porque você finalmente deixa de resistir ao que sempre esteve te conduzindo. Lição 66. Você tenta se elevar acima de tudo, tentando provar sua superioridade, mas isso te desconecta da própria fonte da vida. Lao Tse revela que aquilo que é verdadeiramente elevado é como o oceano, que permanece abaixo de todos os rios e por isso recebe tudo. Quando você para de tentar se elevar artificialmente, a própria vida começa a fluir até você. Sua relação com a vida muda porque você deixa de perseguir e começa a receber naturalmente. Lição 67. Você acredita que precisa endurecer para sobreviver, criando uma armadura invisível que te separa do fluxo natural. Lao Tse ensina que os 3 tesouros são simplicidade, paciência e compaixão, porque eles mantêm você alinhado com o Tao. Quando você abandona a dureza artificial, sua energia volta a circular livremente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em contração constante. Lição 68. Você encara a vida como uma batalha contínua, sempre preparado para lutar contra algo. Lao Tse revela que aquele que está em harmonia com o Tao não vive em guerra, porque não cria oposição interna. Quando você abandona a mentalidade de confronto, o conflito começa a desaparecer. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em estado de combate. Lição 69. Você reage impulsivamente porque acredita que precisa se defender imediatamente. O Tao ensina que aquele que não avança agressivamente permanece inteiro e preservado. Quando você aprende a não reagir automaticamente, você recupera o controle real. Sua relação com a vida muda porque você deixa de ser governado pelo impulso. Lição 70. Você acredita que a verdade precisa ser complexa, difícil e distante. Lao Tse revela que o Tao é simples, mas poucos conseguem aceitá-lo porque estão presos ao artificial. Quando você aceita o que é simples, você retorna ao que é real. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver perdido na complexidade desnecessária. Lição 71. Você acredita que sabe quem você é, mas essa certeza é construída sobre ilusões e condicionamentos. Lao Tse ensina que reconhecer que você não sabe é o início da verdadeira clareza. Quando você abandona falsas certezas, sua percepção se abre. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver dentro de uma identidade falsa. Lição 72. Você vive com medo de perder o controle, medo de perder o que construiu, medo de perder a si mesmo. O Tao revela que o medo nasce da ilusão de separação. Quando você retorna ao fluxo, o medo perde sua base. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em constante ameaça interna. Lição 73. Você acredita que precisa agir agressivamente para sobreviver, mas Lao Tse revela que o Tao nunca age com violência, e ainda assim, nada pode resistir a ele. Quando você abandona a agressividade interna, sua força real emerge.
Sua relação com a vida muda porque você deixa de desperdiçar energia em confronto. Lição 74. Você vive tentando evitar o fim, tentando evitar mudanças inevitáveis. O Tao ensina que resistir aos ciclos naturais cria sofrimento desnecessário. Quando você aceita o movimento natural da vida, a resistência desaparece. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver com medo do inevitável. Lição 75. Você sente que sua vida é pesada porque tenta carregar tudo sozinho. Lao Tse revela que essa sobrecarga nasce da desconexão com o Tao. Quando você retorna ao fluxo, o peso desaparece naturalmente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em esforço constante. Lição 76. Você endureceu emocionalmente tentando se proteger, mas essa rigidez está te enfraquecendo silenciosamente. Lao Tse ensina que o que é vivo é flexível e o que é rígido está próximo do fim. Quando você retorna à flexibilidade, sua vitalidade retorna com você. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em fragilidade disfarçada de força. Lição 77. Você acredita que precisa acumular constantemente para se sentir seguro. O Tao revela que o excesso cria desequilíbrio e tensão. Quando você reduz o excesso, o equilíbrio retorna naturalmente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em escassez psicológica. Lição 78. Você subestima o poder do que é suave, porque foi condicionado a respeitar apenas a força visível. Lao Tse revela que nada é mais poderoso que a água, porque ela nunca resiste, mas nunca pode ser impedida. Quando você se torna como a água, você se torna imparável. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em oposição. Lição 79. Você carrega conflitos internos antigos que continuam drenando sua energia. O Tao ensina que manter conflitos perpetua o desequilíbrio. Quando você abandona o conflito interno, sua energia retorna ao estado natural. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em fragmentação. Lição 80. Você acredita que precisa constantemente buscar algo fora para encontrar paz. Lao Tse revela que a paz nunca esteve fora, apenas encoberta pela sua própria resistência. Quando você abandona essa busca externa, a paz emerge naturalmente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em busca constante. Lição 81. Você acredita que precisa acumular mais, saber mais, conquistar mais para finalmente estar em paz. Mas Lao Tse revela que quanto mais você acumula artificialmente, mais você se afasta do que é essencial. O Tao não adiciona, ele remove o excesso até que reste apenas o que é real. Quando você para de acumular e começa a remover o que é falso, algo dentro de você se reorganiza naturalmente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em sobrecarga constante e retorna à simplicidade que sustenta tudo. Lição 82. Você tenta preencher cada espaço vazio com distrações, porque o vazio parece ameaçador. Mas o Tao revela que o vazio não é ausência, é potencial puro. É o espaço onde tudo nasce. Quando você para de fugir do vazio, você começa a sentir uma estabilidade que nunca depende de circunstâncias externas. Sua relação com a vida muda porque você deixa de temer o silêncio e começa a ser sustentado por ele. Lição 83. Você acredita que precisa resolver tudo imediatamente, como se a vida fosse uma sequência de emergências. Lao Tse revela que aquilo que está alinhado com o Tao não vive em urgência, porque confia no movimento natural das coisas. Quando você abandona a urgência artificial, sua mente desacelera e sua percepção se torna clara. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em constante pressão invisível. Lição 84. Você se acostumou a viver em estado de esforço contínuo, como se relaxar fosse perigoso. O Tao ensina que o esforço excessivo é um sinal de desalinhamento com o fluxo natural. Quando você retorna ao estado de não forçar,
sua energia começa a circular novamente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em desgaste constante. Lição 85. Você construiu sua vida baseada em resistência, tentando proteger uma identidade que você acredita ser você. Lao Tse revela que essa identidade é uma construção temporária, não sua essência real. Quando você para de defender essa construção, algo mais profundo emerge. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver preso a uma versão artificial de si mesmo. Lição 86. Você tenta prever, controlar e garantir o futuro, porque acredita que a incerteza é perigosa. O Tao revela que a incerteza é o próprio campo onde a vida acontece. Quando você abandona a necessidade de prever tudo, você começa a viver no presente real. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em ansiedade constante. Lição 87. Você acredita que sua força vem da resistência, mas Lao Tse revela que a verdadeira força vem da ausência de resistência. Quando você para de resistir ao fluxo natural, sua energia deixa de ser fragmentada. Algo dentro de você começa a se estabilizar profundamente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de lutar contra o que sempre esteve te sustentando. Lição 88. Você tenta se tornar algo diferente do que você é, como se sua natureza original não fosse suficiente. O Tao ensina que tudo já contém sua própria natureza perfeita quando não é distorcido. Quando você abandona a tentativa de se tornar algo artificial, sua essência emerge. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em autonegação. Lição 89. Você vive em tensão constante porque acredita que precisa manter tudo sob controle. Lao Tse revela que essa tensão nasce da ilusão de separação do Tao. Quando você retorna ao fluxo, essa tensão começa a desaparecer. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em contração interna. Lição 90. Você sente que algo está errado, mas não consegue identificar exatamente o que é. O Tao revela que essa sensação nasce da desconexão com o fluxo natural. Quando você retorna ao alinhamento com o Tao, essa sensação desaparece. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em desalinhamento invisível. Lição 91. Você tenta se proteger da vida criando barreiras internas, acreditando que isso te mantém seguro. Lao Tse revela que essas barreiras também bloqueiam o fluxo que sustenta você. Quando você abandona essas barreiras, sua energia começa a circular novamente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver isolado do fluxo natural. Lição 92. Você acredita que precisa encontrar algo fora para finalmente sentir paz. O Tao revela que a paz nunca esteve fora, apenas encoberta pela resistência interna. Quando você abandona essa busca externa, a paz emerge naturalmente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em busca constante. Lição 93. Você tenta forçar clareza, tentando entender tudo com a mente. Lao Tse revela que a clareza surge naturalmente quando a mente para de interferir. Quando você permite o silêncio interno, a compreensão emerge sem esforço. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em confusão mental. Lição 94. Você vive como se estivesse separado do fluxo da existência, como se estivesse sozinho. O Tao revela que você nunca esteve separado, apenas perdeu a percepção dessa unidade. Quando essa percepção retorna, o medo perde sua base. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver em isolamento existencial. Lição 95. Você tentou controlar a vida inteira, tentou resistir, tentou forçar, tentou se proteger, e isso te trouxe até aqui, exausto, tenso e desconectado. Lao Tse revelou que o Tao sempre esteve te conduzindo, mesmo quando você resistia. Quando você finalmente solta essa resistência, algo profundo muda instantaneamente. Sua relação com a vida muda porque você deixa de viver contra o fluxo e começa a viver
como o próprio fluxo. Você passou por ensinamentos que revelam a verdade central de Lao Tse. O sofrimento nasce da resistência, e a paz surge quando você retorna ao fluxo natural do Tao. Quanto mais você força, mais se desconecta. Quanto mais solta, mais a vida começa a se reorganizar naturalmente dentro e fora de você. Escreva nos comentários: eu permito o fluxo. Isso fortalece sua decisão interna